Então, como eu estava dizendo para vocês, do período concessivo, não é porque minhas férias venceu em agosto, que exatamente em agosto, que o meu empregador precisa me tirar de férias. Então, fala que a época de concessão de férias é a que melhor convier aos interesses da empresa. Não existe, entretanto, impedimento de se negociar e estabelecer o melhor período de descanso de férias pelo empregado, de forma a não prejudicar o seu interesse e os da empresa. Então, o período de descanso é o melhor que vier em interesse da empresa. Por exemplo, minhas férias vencem em agosto, só que agosto eu trabalhei em uma loja e é um mês do Dia dos Pais. Vocês acham que a empresa vai me dar férias em agosto? Não, um vendedor a menos, provavelmente a meta de vendas acaba caindo. Minhas férias vencem em dezembro, imagina, sem chances. Eu, como vendedora, alguma loja ter férias em dezembro. Então, é exatamente o que falou. O melhor convier aos interesses da empresa. Eu posso negociar minhas férias com a empresa? Lógico que eu posso. Eu tenho todo o direito de dizer assim, olha, minha família vai viajar tal mês e eu gostaria de tirar férias esse mês. Se a empresa entender que o mês que você quer não vai influenciar em alguma coisa dentro dela, não vai prejudicar, com certeza a empresa vai liberar esse período de férias para o empregado. O importante é que a empresa não saia prejudicada, mas também não desmotive o colaborador pelo fato de ele também estar ali dentro da empresa ajudando, estar dentro da empresa batendo meta. Às vezes um não que a empresa fala de um período concessivo faz ele baixar a produtividade. E baixando a produtividade, a empresa também acaba perdendo. Contudo, atualmente, sobretudo nas grandes empresas, tem-se assegurado aos empregados o direito de escolherem a melhor data para a concessão de suas férias e também seu parcelamento. Pode acontecer, gente, e eu já trabalhei em empresa que realmente acontecia isso. O RH ele vinha com uma lista, então na lista vinha o nome do colaborador, quando vence as férias dele, e aí do lado o colaborador colocava o mês que ele gostaria de tirar férias. Digamos então que 2 colaboradores gostariam de tirar férias no mesmo mês, mas não tem como, porque eles são de repente da mesma seção, do mesmo departamento. O que a empresa faz para não desmotivar? Ela pode fazer o parcelamento. Olha, você tira os 15 primeiros dias e o outro tira os 15 últimos dias. Ou então ela analisa qual é aquele colaborador que mais produziu, qual foi aquele colaborador que mais ajudou a empresa, qual é o colaborador mais velho. E aí ele acaba concedendo as férias para esse colaborador. Quando se inicia o período concessivo, também se inicia o período aquisitivo das próximas férias. Ou seja, minhas férias venceu em agosto. Entrei de férias coincidentemente em agosto, minhas férias começam a valer dali para frente novamente. Notificações e registro de férias. O empregado deve ser notificado sobre suas férias por escrito 30 dias de antecedência. Isso é muito importante. O empregador, ele não pode chegar no empregado e dizer assim, amanhã você está de férias, semana que vem você está de férias. Por quê? Porque eu não me programei. Eu estava esperando avisar das minhas férias para eu poder programar uma viagem. Então, assim como é ruim
para o empregado pegar férias sem poder se planejar, como também o empregado entende que é ruim pegar férias, deixando o empregador na mão nos momentos de períodos sazonais, por exemplo. Antes do empregado iniciar o gozo de suas férias, elas devem ser anotadas nos registros de empregados e na carteira de trabalho. É necessário que todas as férias que são tiradas no período concessivo, o empregado pegue sua carteira de trabalho, leve no departamento pessoal e o departamento pessoal anote o período em que deu 1 ano e o período que foi concedido as férias a esse colaborador. Nós somos brasileiros, né? Então nós temos a mania de deixar para depois. Amanhã eu faço, depois eu vejo, quando eu for mandado embora faz tudo. Não, gente. Faça a hora que realmente está acontecendo o movimento. Férias coletivas. São férias coletivas concedidas de forma simultânea a todos os empregados de uma empresa ou apenas aos empregados de determinados estabelecimentos ou setores de uma empresa, independentemente de terem sido completados ou não os respectivos períodos aquisitivos. O que é férias coletiva, então? Nós entendemos que férias coletivas é quando a empresa fecha por um todo por um período de 15 dias, como por exemplo no final do ano. Então todos os colaboradores, independente de terem 12 meses de trabalho ou não, entram de férias. Ou de repente, determinados estabelecimentos. A empresa tem uma rede muito grande e dessas redes, 5 delas vão entrar de férias coletivas também. Ou então, colaboradores de um determinado setor. Vou dar um exemplo para vocês. Escola. Entra de férias os professores, mas o restante, vendas, recepção, a parte de serviços gerais, coordenação, direção, não entra de férias, mas é necessário que entre todo o setor de professores. Nesse caso, as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dias consecutivos. E aí eu volto a falar para vocês. A lei fala que não pode, mas por debaixo dos panos, tudo pode. Quantas empresas que dão aí 5 dias, 7 dias de férias na semana do carnaval? E a lei fala que tem que ser, não pode ser inferior a 10 dias. Então, né? E pode, de repente, eu fazer as férias 15 dias coletivas e quando vencer o período aquisitivo desse colaborador, eu dou os outros 15 dias que estão faltando. Algumas empresas, o que elas fazem? Elas dão 10 dias no final do ano e depois dão mais 10 dias aí entre Carnaval, Semana Santa, deu aí 20 dias. Os outros 10 dias que faltam, no período aquisitivo, na qual dá aí os 12 meses, o empregador dá os outros 10 dias que estavam faltando. Ao empregado contratado há menos de 12 meses, a empresa pagará férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Também era para ser assim, tá? Mas nem todas as empresas trabalham dessa forma. Entrei na empresa em agosto. Quando for dezembro, a empresa está em férias coletiva. A lei fala que então, de agosto até dezembro, o meu empregador paga esse período meu, eu entro de férias e depois, quando eu voltar, inicia-se um novo período coletivo, um período aquisitivo. Mas o que as empresas fazem? Elas dão as férias normal e depois elas descontam quando dá lá o período aquisitivo desse colaborador. Ah, mas pode? Não pode. Mas se você não quiser,
olha quanto currículo que tem dentro da empresa. É mais ou menos assim que funciona a regra dentro das empresas hoje.